Quando Deus se cala é porque o céu está preparando um novo som. Poucos conhecem a dor de perder tudo e ainda continuar amando o invisível. Mas há uma história que atravessa séculos para provar que a fé é mais forte de qualquer deserto. Esta é a história de Jó, o homem que conversou com o silêncio de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó 1:1. Jó era exemplo de virtude. Seus campos eram vastos, seu rebanho incontáveis, e sua casa repleta de risos e cânticos. Mas seu verdadeiro tesouro estava na oração que fazia ao amanhecer. Orava pelos filhos, pelas terras, pelos servos, até pelo que invejavam. Ele acreditava que o bem, quando oferecido em silêncio, alcançava os ouvidos do céu. E o céu observava, não com distância, mas com propósito. Então disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó 1:8. O inimigo com voz fria respondeu: Acaso Jó teme a Deus de graça? Toca de tudo que ele tem, e verás se não blasfêmia contra ti. O Senhor respondeu: Tudo que ele possui está em tuas mãos, somente não toques em sua vida. Assim o invisível se moveu. E o que Jó não sabia era que o amor de Deus seria revelado através da dor. O ouro só prova o seu valor quando passa pelo fogo. O sol ainda brilhava quando o primeiro mensageiro chegou, ofegante. Os bois foram roubados, os servos mortos. Antes que terminasse, o outro veio correndo. O fogo de Deus caiu do céu e devorou as ovelhas. E o terceiro, com o rosto pálido, trouxe a ferida final. Uma ventania atingiu a casa dos teus filhos, e todos morreram. Então Jó se levantou, rasgou teu manto, raspou a cabeça e prostrou-se diante da terra. Jó 1:20. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo com as mãos vazias, Jó ainda levantava o olhar, porque quem tem fé, mesmo no pó, ainda reconhece o céu. O inimigo retornou diante de Deus. Toque em sua carne, e verás se ele não te amaldiçoa. E o Senhor permitiu. Eis que ele está em tuas mãos, mas poupe-lhe a vida. Jó 2:6. Feridas cobriu o corpo de Jó, e ele se sentou sobre a cinza, raspando as chagas com um caco de cerâmica. A esposa, consumida pela dor, disse: Ainda conserves tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:6. Mas Jó respondeu com serenidade que doía: Falamos do bem que Deus nos dá, e não aceitaremos também o mal? A fé dele não era barulho, era uma chama silenciosa ardente no meio das ruínas. 3 amigos o visitaram, Elifaz, Bildade e Zofar. Por 7 dias ficaram em silêncio, pois sua dor era grande demais. Mas o silêncio se rompeu e se transformou em julgamento. Jó, disseram, Deus é justo, se sofreis é porque pecastes. E Jó exausto respondeu: Até quando os infligireis a minha alma e quebrastareis com palavras? Jó 19:2. Nem todos que se sentam ao teu lado compreendem a tua cruz. Muitos olham o sofrimento alheio e confundem com culpa. Mas Deus, que sonda corações, via a inocência daquele homem ferido. Jó olhou para o céu e gritou: Ah, se eu soubesse onde podereis achar a Deus, irei ante o seu tribunal. Jó 23:3. Mas o céu permaneceu mudo, nenhuma resposta, nenhum sinal. O silêncio é o templo onde a fé é provada. Deus estava ali, escondido dentro da dor.
Porque às vezes, quando Deus se cala, é porque Ele está ensinando a ouvir o som da própria alma. E foi ali, entre cinzas e lágrimas, que Jó começou a ver sem olhos e entender sem palavras. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Disseste ao mar: Até que virás e não mais além? Jó 38, 11. Não houve explicações. Deus não explicou o porquê da dor. Ele revelou o tamanho do amor. Mostrou o infinito, o mistério, o poder do sopro que sustentava tudo. E Jó, ao ouvir aquela voz, compreendeu que a fé não é entender, é permanecer. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Aquelas palavras selaram a transformação. Deus restituiu a Jó o dobro do que ele perderá. Mas a verdadeira recompensa não foi o ouro nem o rebanho. Foi o despertar da alma. O homem que antes orava por medo, agora orava por amor. O homem que antes falava de Deus, agora fala com Deus. E quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o restaurou completamente. A história de Jó é o mapa da alma humana. Mostra que a dor não é punição, é lapidação. Que a fé não é um acordo, é uma entrega. E que mesmo quando tudo o que amamos caiu em ruínas, o amor de Deus continua intacto. Então, se o céu permanecer silencioso, lembre-se, foi no silêncio que Jó encontrou a voz de Deus. E talvez é nesse mesmo silêncio que ele também fala contigo agora. Gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreva e ajude o canal a levar mais fé e inspiração pelo mundo.